Jeremias 43:6. O Senhor falou acerca de vós, o resto de Judá. Não entreis no Egito. Sabeis certamente que vos aderi hoje, porque simularam nos vossos corações, quando me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós, ao Senhor nosso Deus, e nos faça saber todas as coisas que o Senhor nosso Deus disse, e o faremos. Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Josué Machado. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária de número 35 de 2026. Ao quarto dia do mês de agosto do ano de 2026, às 2 horas, na cidade de São José do Norte, Estados do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se da forma regimental os vereadores Paulo Rubilar de Lemos Pereira, Enília Silveira Lucas, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Peste Prado, Nedilândia Amorim Loureiro e Paulo Roberto Bernardes da Silva. Aberto o trabalho pelo vereador-presidente, declarou aberta a segunda sessão plenária ordinária do segundo período da legislatura 2025-2028. Após foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição, senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar permaneçam como estão, discordar que se levante. Aprovado todos presentes na sessão do dia 10 de agosto de 2026. Passaremos agora para o expediente com o secretário Josué Machado. Gabinete Parlamentar do vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB, requerimento 012 de 2026, São José do Norte, 7 de agosto de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador dessa colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, que seja feito serviços de aterro, nivelamento e retirada de entulhos na Avenida Perimetral, desde a BR-101 até o final da referida avenida. Justificativa. A solicita prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações e pedidos de moradores e arredores, tendo em vista que a situação está prejudicando a segurança de pedestres e motoristas, além de comprometer a saúde pública. Atenciosamente, Luiz Antônio de Lemos, vereador, líder do PSDB, e segue fotos em anexo. Gabinete Parlamentar do vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB, requerimento 013 de 2026, São José do Norte, 10 de agosto de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador dessa colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, que seja instalado um container de lixo no trecho Pontal da Barra, à frente da Morada das Cuias, onde era uma parada de ônibus. Justificativa. A solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações de moradores da localidade. Reclamações recebidas quanto à falta de local adequado para o descarte de resíduos, o que pode ocasionar transtorno à comunidade e problemas de ordem sanitária. Atenciosamente, Luiz Antônio de Lemos, líder do PSDB, e segue foto em anexo do local. Gabinete do vereador Luiz Carlos Peste Prado. Requerimento 028 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente,
o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o presente pedido para que seja realizada a instalação de iluminação pública nos novos postos que estão sendo implantados na Estrada da Praia, em especial no trecho dos Matinhos, na saída da cidade. Justificativa. O referido trecho da Estrada da Praia possui grande circulação de moradores e demais usuários, sendo também utilizado diariamente por pessoas que praticam caminhadas, corridas, ciclismo e outras atividades físicas. Com a implantação dos novos postes em razão da obra realizada pela concessionária de energia elétrica, entende-se ser uma importante oportunidade para que seja instalada também a iluminação pública, proporcionando maior segurança e visibilidade para a população, principalmente no período noturno. A falta de iluminação adequada naquele trecho pode aumentar os riscos de acidentes e situações de inseguranças, especialmente para pedestres e pessoas que utilizam a via para atividade física. Diante disso, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de realizar a instalação das iluminárias nos novos postos, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos que utilizam diariamente a Estrada da Praia. São José do Norte, 10 de agosto de 2026, Luiz Carlos Peixe Prado, vereador progressista. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Requerimento 033 de 2026. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem através deste solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita manutenção na estrada do Beco da Lomba, no segmento do Beco do Renato, na localidade do Retovado. Justificativa. Ocorre que moradores da localidade da Lomba nos informaram que o beco que dá acesso a este local está com condições ruins de trafegabilidade, trazendo transtorno aos moradores. Lembramos que, nesta época de chuvas intensas, as condições ficam ainda piores, o que nos faz entender que tal demanda deve ser atendida em caráter de urgência. Certos contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 7 de agosto de 2026, Enília Lucas, vereadora do União Brasil. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Requerimento 040 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem requerer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com cópia para a Secretaria Municipal de Obras, solicitando as seguintes providências: que quando forem realizadas limpezas de valas e nivelamento das estradas vicinais do município, seja feita também a retirada do excesso de areia que fica depositada às margens da vala. Justificativa. Senhor prefeito, temos recebido diversas reclamações de moradores e motoristas das localidades do interior, quando é feita a limpeza das valas e o patrulhamento das estradas de chão, o material retirado fica acumulado ao lado da vala. Com as chuvas, esse excesso de areia impede o escoamento da água, que acaba ficando parada na estrada em vez de ir para a vala. Mesmo quando são abertas valetinhas de 300 em 300 metros, não estão sendo suficientes. O resultado é a estrada alagada, atoleiro e dificuldades para o tráfego. Por isso, solicitamos que, junto com o serviço de limpeza e nivelamento, a Secretaria de Obras faça também a retirada desse material excedente, garantindo o correto escoamento da água e melhores condições de trafegabilidade. Certo de sua atenção, aguardo as providências. Plenário Caetano José Travassos, 7 de agosto de 2026. Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Luiz Carlos Peixe Prado. Indicação 04 de 2026. De autoria do vereador Luiz Carlos Chula. Assunto: estudo técnico para implantação de casa de bomba destinada ao escoamento das águas pluviais no final da rua Dr. Edgardo Pereira Velho. Senhor presidente,
O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizado estudo de viabilidade técnica, ambiental e financeira para a implantação de uma casa de bomba para drenagem pluvial no final da rua Edgardo Pereira Velho, junto à margem da Lagoa dos Patos, com a finalidade de ampliar a capacidade de escoamento das águas das chuvas provenientes da região costeira do município. Justificativa. É de conhecimento da população nortense que diversos pontos da área central sofrem com constantes alagamentos durante períodos de chuvas intensas em razão da insuficiência da atual rede de drenagem pluvial. Entre as vias mais afetadas destacam-se as ruas Aragão Bozano, Almirante Tamandaré, Conde de Porto Alegre, além de cruzamentos importantes como a rua Dr. Edgardo Pereira Velho e da rua Ramiro Barcelo, especialmente nas proximidades do conjunto semáforo da cidade. Nesses locais, além dos transtornos causados ao trânsito de veículos, os alagamentos colocam em risco a segurança da população. Buracos existentes no pavimento ficam totalmente encobertos pela água, dificultando o deslocamento de motoristas, ciclistas e tornando praticamente impossível a travessia segura dos pedestres. Observa-se em praticamente todos os eventos de chuva intensa que o fluxo das águas percorre naturalmente as sarjetas da rua Edgardo Pereira Velho, desde a proximidade da rua 23 de Abril, seguindo em direção à Lagoa dos Patos. Entretanto, a rede existente não possui capacidade suficiente para dar vazão ao volume de águas acumuladas, ocasionando os frequentes alagamentos. Diante desse cenário, propõe-se que o município estude a implantação de uma casa de bombas de drenagem pluvial, equipada com sistema de bombeamento automático para acelerar o lançamento das águas pluviais da Lagoa do Pato durante o período de precipitações intensas. A implantação dessa estrutura poderá contribuir significativamente para reduzir o alagamento nas ruas costeiras, melhorar a possibilidade urbana em dias de chuva, proporcionar maior segurança para motoristas e pedestres, preservar a pavimentação das ruas, minimizar prejuízos aos moradores e comerciantes da região. Importante destacar que a proposta não possui a finalidade de combater enchentes provocadas pela elevação do nível da Lagoa dos Patos. Trata-se de um sistema destinado exclusivamente ao escoamento das águas pluviais, atuando quando o nível da lagoa permitir o bombeamento. Aumentando a eficiência da drenagem urbana em dias de chuva. Considerando a relevância da obra para a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população, entende-se que a elaboração de um projeto técnico representa um importante passo para a busca de recursos estaduais e federais destinados à execução desta melhoria. Plenário Caetano José Travassos, 10 de agosto de 2026, vereador Luiz Carlos Peixe Prado, vereador progressista. Segue mapa e foto em anexo. Acabado o expediente. Não temos mais matéria no expediente, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Não temos ordem do dia hoje, presidente. Então, passaremos para a Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Boa tarde, primeiramente, a todos os colegas, comunidade. Gostaria que o meu trabalho, a indicação, agora me fugiu o número, pudesse entrar na ordem do dia de hoje. 04. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Passaremos para a votação o requerimento do vereador Luiz Carlos Chula para passar para a ordem do dia. Requerimento, indicação 004/2026. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Discordar, que se levante. Aprovado. Passaremos, então, para a ordem do dia. Antes de passar a ordem do dia, queria perguntar ao vereador Luiz Carlos Chula e ao vereador Binho se já entraram em contato com você sobre reuniões da taxa do lixo, porque eles nos apressaram para indicar os dois vereadores e a gente indicou e a comunidade nos cobra. Presidente, comigo ainda não.
Presidente, comigo ainda não também. Então esperemos que o vereador líder do governo, que entre em contato com o governo, porque também é um mentor de um requerimento, para agilizar, para as pessoas não nos cobrar, para quando que eles vão começar a se reunir para fazer as reformas na taxa do lixo. Obrigado, vereador Chula. Passaremos a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Chula, líder do PSDB. Presidente, com uma questão de ordem, eu não sei se é preciso ler, fazer a nova leitura da indicação, que eu acabei de ler agora. O vereador é que manda. Não, então, dispensemos a leitura. Necessidade. Com a palavra, o mentor da indicação 004, vereador Luiz Carlos Chula, líder do PP. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadores, por aceitarem que a gente possa discutir esse tema tão importante nesta tarde aqui. Quero dar uma boa tarde aos nobres colegas, vereadora Enília, digníssima assistência aqui presente, comunidade que nos acompanha pelas ondas da rádio. Esse tem se tornado um problema crônico, vereador Josué, aqui do nosso município, que é as chuvas que alagam toda aquela região da Aragão Bozano ali. E embora a gente tenha uma obra sido realizada há pouco tempo ali, vereador Binho, ela nos trouxe uma significativa melhoria, mas ainda não resolveu o problema dos alagamentos. A gente sabe que quando dá uma chuva torrencial, um volume muito grande de água em um pequeno espaço de tempo, alaga ali. Mas esse pequeno espaço de tempo causa prejuízo para as pessoas que perdem os móveis, causa prejuízo para o comerciante que tem o seu comércio local ali naquela região, e a gente está enxugando gelo. Isso foi muito falado, tem sido muito cobrado pelo meu amigo Júnior da Clarinha, fiscal do povo, que anda levantando a voz nas esquinas aí com razão. E ali já foi debatido durante o período de campanha e nós tínhamos, e sinceramente eu digo para vocês, eu tinha esperança que a obra que estavam fazendo ali fosse resolver o problema, mas só resolveu o problema de mobilidade, vereador Enília. O recalçamento daquela rua ali resolveu o problema de mobilidade que nós tínhamos ali, mas o problema dos alagamentos a gente ainda não conseguiu resolver. Então eu trago esse tema aqui, essa indicação de uma casa de bombas, senhor presidente, mas não necessariamente o vereador Chula tem que ser o dono da verdade. Eu trago como sugestão a casa de bombas, mas é claro que existe um corpo técnico de engenheiros da prefeitura que daqui a pouco tem uma sugestão muito melhor. Mas seja ela qual for a sugestão, ela precisa, de forma efetiva e eficaz, resolver o problema daquelas pessoas ali. Porque não é só Aragão Bozano que alaga toda aquela região ali. E aí a gente diz, mas só alaga quando chove. Pô, mas para aí um pouquinho, né? As pessoas não merecem isso, para mim é uma falta de respeito. É claro que só alaga quando chove. Mas se a gente vai ficar aqui discursando, fazendo discursos inflamados, cobrando melhorias, então nós optamos por trazer uma sugestão. Assim como nós trouxemos a do Prodese também, e até agora não obtivemos uma resposta concreta, que estava em análise, e essa semana eu vou a Arroio Grande fazer uma visita para o prefeito lá e mostrar em loco o que realmente está acontecendo lá e o que a gente pode trazer para cá. Obrigado, senhor presidente, obrigado, colegas vereadores, peço a aprovação de vocês e espero que a gente possa ter uma resposta positiva quanto a esse tema. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores sob a indicação 004/2026, o assunto estudo técnico para a implantação da casa de bomba destinada ao escoamento de águas pluvial no final da rua Doutor Edegado Pereira Velho. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, líder do governo. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Enília. Peço a palavra para parabenizar o colega por trazer esta casa. É uma pauta já que vem sendo discutida há um bom tempo e que foi dado ali uma melhoria que não foi o suficiente e é reconhecido tanto pela gestão quanto por todos. Essa sugestão de bombeamento, nós discutimos numa reunião um dia, estava
né, o engenheiro, o Lênin, estava o prefeito, o Dário, e tinha mais uma ou duas pessoas, e tentando, quebrando cabeça para buscar uma solução para aquele problema ali. E eu disse, olha, eu não sou engenheiro, mas ali onde tem aquela estação de tratamento da Corsã, que na verdade, para dizer bem a verdade, eu nunca vi dizer que funcione com eficácia, ali poderia ser feito um poço, né? Para nós é poço, açude, seja lá o que for, e dado o bombeamento. É a única solução que tem, não existe outra. Né? Já foi pensado pela administração, tanto dessa administração quanto da ex-prefeita Fá, de fazer uma galeria. Não adianta ser uma galeria, porque a lagoa tem o mesmo nível praticamente, ou algumas vezes o mesmo nível do escoamento da água. Né? E com os calçamentos que foram feitos, e é importante e beneficia a comunidade, né? Expandiu-se bastante calçamento na cidade, por todas as áreas, seja ali na Veneza, no bairro Veneza, a Vila Verde, para mim é Vila Verde, moro ali, tenho orgulho de dizer que é Vila Verde, né? Mas hoje reconhece como bairro Veneza. Tem aqueles calçamentos todos, e aquelas águas que vêm lá das 6 ali da Cidade Baixa, que vem de todo, da 15 para cá, ela vem escoar e sai toda ali naquele espaço. Ela não tem outra canalização que possa dar esse escoamento. Então, eu acredito também, né, mesmo não sendo técnico, e o vereador está pedindo um estudo, né, a viabilidade técnica, eu não sei dizer para o vereador, se me perguntar hoje se já tem alguma coisa em andamento. Agora foi discutido isso e eu disse para eles, não existe outra maneira de fazer aquele escoamento se não for a base de bombeamento. Porque se não fosse assim, principalmente cidade de Rio Grande, né, os canaletes, se não fosse por bombeamento, eles não dariam vazão de água, porque o nível é o mesmo. Né, então não se consegue empurrar água né, por si só, lomba acima. Tem que haver ou gravidade ou bombeamento. Então, essa eu acredito que seja o caminho. Então, é só para complementar o trabalho do colega vereador, né, e que esse estudo seja buscado, né, pelo menos para ter uma dimensão. Tem condições, não tem de realizar, né, para que a sociedade ali, principalmente os moradores, os comerciantes, né, tenham uma resposta, principalmente a cada chuva que acontece, aquele transtorno, aquela preocupação ali. Sou favorável à matéria. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sob a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Chula, líder do PP. O assunto: estudo técnico para implantação de uma casa de bomba destinada ao escoamento da água pluvial no final da rua Doutor Edgardo Pereira Velho. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Irandi da Silveira Rodrigues, líder do PDT. Peço a palavra para contemplar o pedido de indicação do vereador Chula, né? Na verdade, cumprimento o vereador presidente, os demais vereadores, a vereadora Emília, todos que se encontram aqui, né? E quem nos escuta pela Rádio Norte e pelo Facebook. O pedido do vereador Chula, né, de um estudo técnico, é óbvio, né, o vereador, porque, na verdade, essa rua Edgardo Pereira Velho, quando chove, ela sempre tem problema de escoamento d'água, né? Sabemos que viemos agora de uma água cheia, né, o vereador Chula, enchente, mas um estudo técnico para ter ali, por exemplo, um quadrado ali para bombeamento dessas águas, como tem ali no canto, acho que é tratamento de esgoto, né? Ali seria um ponto indicado. E sabemos que muitas águas caem naquele sentido dessa rua, Edgardo Pereira Velho. Vai a sentido dessa rua e causa problema, danos para o povo que mora ali naquela rua. Como é um pedido de estudo técnico, acho que tem que ser, assim, ter o estudo.
é cabível a nossa Secretaria de Obras, nosso prefeito, né? Porque isso aí já há um bom tempo, com o recalçamento da rua, parece que se agravou mais. E agora nós temos períodos de água cheia, vereador Lilton. Aqui na rua direita, agora há poucos dias também estava com problema d'água, fim da rua ali. O esgoto, na verdade, hoje está mais baixo que a água represada, né? Se não for por uma parte de bombeamento, não tem como escoar essas águas. E ali, a rua Edgar Pereira Velho é uma rua mais baixa, né? E ali, no rumo do tudo ali, a casa ali o galpão do seu Osmar, e os demais moradores ali, frequentemente quando chove e a água está represada, sempre está acontecendo essa gravidade d'água. Não só como ali reclama muito o Júlio, né? O Julinho, da Dona Clarinha, faz vídeo sobre aquela rua ali que está afogado, mas numa parte, a parte cabível, nosso prefeito, né? A executar esse trabalho junto com a Secretaria de Obras. Esperamos que seja ouvido, né, e analisado e que esse trabalho seja concluído. Em plenos 2026, nós não ter aí um esquema de bombeamento de água dentro da nossa cidade. Será a primeira rua a ser contemplada. Esperamos que isso aconteça, porque é necessidade aqui do povo ali. Meus parabéns, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sob a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Chula. Assunto: estudo técnico para implantação de casa de bomba destinado a escoamento da água pluvial no final da rua Dr. Edgar Pereira Velho. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Josué Machado, do PSDB. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, o presidente, o vereador Emília, a assistência, o pessoal que está nos assistindo através da TV Web. Parabéns, vereador, pela indicação. Eu acho que é um projeto que vai impactar bastante aquela área ali, assim que o executivo tomar conhecimento com os estudos técnicos que tem que ser feito, com os levantamentos que tem que ser feito, para que aquelas ruas ali, principalmente Aragão Bozano, que é uma das ruas mais afetadas hoje do nosso município, onde tem grandes comerciantes ali, que sempre quando chove, mínima chuva que dá, as primeiras pessoas que são atingidas são as pessoas que residem ali na Aragão Bozano, ali no início do Aragão Bozano, com a Edgar Pereira Velho. E uma solução também, vereador, que é bastante pertinente, ali na frente da loja Quero Quero, onde pega a rua Setembrino Galtério, se tivesse um desvio daquela água que vem lá da ponta lá da Veneza, lá da loja do Irevi Veículos, se tivesse um escoamento daquela água, desviando ela para que ela não chegasse até Aragão Bozano ali, porque o desnível da rua da farmácia do Carlinhos Costa ali até o Irevi deve ter no mínimo 1,5 metro de desnível. E chegando dali da farmácia do Carlinhos do hospital até o final da Edgar Pereira Velho, deve ter uns 30 centímetros de desnível, até a Lagoa dos Patos. Então aquela água ela vem com tanta força lá de cima, que chega ali e ela pega uma água que está com pouca vazão, e aí ela não consegue ter força, e aí começa a subir a água ali na rua Aragão Bozano, e assim sucessivamente nas próximas ruas, que é a Conde de Porto Alegre e a Almirante Tamandaré, que são as ruas que são mais afetadas aqui do nosso município. E se tivesse já de imediato esse desvio da água, para que essa água escorresse ali pela Saturnino de Souza, Saturnino Galtério, Setembrino, obrigado, vereador, essa água já dava uma amenizada na situação desse pessoal que vivem aqui nessas ruas mais próximas, onde elas ficam todas as vezes alagadas. Agora, nessa última chuva, a gente viu o vídeo de pessoas ali, moradoras das ruas, apavoradas, porque a água chega a entrar dentro dos seus imóveis, né? E as pessoas já não sabem mais o que faz. Quando vem uma chuva, elas não têm mais solução, não sabem mais para onde correr. Então, que o executivo faça o mais rápido possível esse levantamento, né? E que, se custar muito, e se for muito caro esse levantamento, esse processo de instalação de bomba, que pelo menos faça esse desvio, vereador, que vai ser muito melhor, né? Já vai dar uma amenizada por esse primeiro momento aquelas pessoas que ali vivem. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sob a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Chula. Assunto: estudo técnico para implantação da casa de bombas destinada ao escoamento da água
pluvial no final da rua Doutor Edgardo Pereira Velho. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra o vereador Paulo Rubilar Ubinho, líder do PT. Quero parabenizar o nobre colega vereador, né, pelo estudo, pela solicitação do estudo, né, de viabilidade técnica. Uma boa tarde a todos, presidente, vereador Enília, nobres colegas vereadores, assistência presente nesse momento e aos ouvintes da Rádio Norte que nos acompanham. Esse problema é crônico, né? Eu sou guri, né, Nedinho, há bons anos, já não é de agora. Essa sugestão que o Josué colocou o ano passado, quando estavam fazendo o calçamento, eu lembro do senhor ter falado isso também. E, como o senhor disse, né, é uma solicitação de um estudo técnico. A gente não é técnico nessa área. E a gente teve a infelicidade de tentar dar uma sugestão outro dia, né, num outro processo da prefeitura aqui, e o engenheiro disse que a gente não tinha, né, diploma para tamanha indicação. Então, tá? Então, eu espero que o senhor tenha êxito, que a gente consiga, porque não é uma questão do governo atual, esse é um problema, né, de várias gestões. Eu lembro que, eu acho que não lembro, acho que foi no governo do Dario, que mexeu naquela canaleta toda lá, de ponta a ponta também, para desobstruir, mas é a questão do nível, né? Se a lagoa está cheia, não vai descer água, porque ela vai impactar diretamente com o nível da lagoa. A gente tem um problema sério ali, a rua é baixa, já tinha uma lagoa, era um banhado aqui do lado do clube, do lado daquela ruazinha que sai, aquela travessa que é, né, cruza Ramiro Barcelos com a Bozano, era um arroio onde a gente pegava peixinho quando era criança. Ou seja, é um problema já, né, estrutural do município, que quando fizeram faltou essa dinâmica. Talvez na época não se tinha tamanho conhecimento, mas hoje, né, acredito com o estudo, com a avaliação, que o senhor tenha êxito, porque quem vai agradecer, sem dúvida alguma, é a comunidade da Aragão Bozano, da Edgar Pereira Velho, da Conde de Porto Alegre, ali da Almiranta Mandaré, que são todas elas impactadas. Agora, se descesse ali pela Vilar Setembrino Godé, já desafogava um pouquinho. Não sei se o Nedinho lembra, quando tinha a Lagoa do Teixeira lá, que arrebentava a lagoa, que a água vinha por tudo também na estrada, né, lembra? A estrada ali vinha, trazia tudo e é muito pesado. E agora, como disse o vereador, com calçamento, né, tá tudo calçado, então o peso da água é maior, porque vem por cima, antes a areia ainda absorvia. Que a gente tenha êxito, que esse bombeamento consiga desafogar um pouquinho essa angústia, principalmente dos moradores daquela região. Parabéns pela indicação, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Chula. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra, a vereadora Enília Lucas, líder do União Brasil. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, assistência. Como falou aqui o meu colega vereador Binho, isso é um problema crônico. Então, vereador Chula, eu espero que essa tua indicação tenha uma saída, porque sabemos que isso aí é um problema de muitos anos. Eu era criança, eu brincava ali, onde agora atualmente é o mercado do Paquito, e ali era um banhado que tinha ali. Então, foram construindo, e hoje o que acontece? A água não tem mais para onde fugir, vamos dizer assim, que ali era o banhado, e não tem, não sei, que eu não sou especialista na área, mas acredito que vários estudos já teve, que não estão resolvendo o problema, mas tem que ter uma saída, né? Para tudo tem uma saída. Então, eu não sei de que maneira resolver, mas acredito que os engenheiros encontrem essa maneira, né? E a tua indicação também, que é uma sugestão boa, né? Que é as máquinas ali, uma sala de máquinas, né? Para que essas pessoas parem de sofrer, porque tu imagina cada chuva que vem, e agora o nosso clima tá ficando cada vez pior, tu ficar sob tensão, que a tua casa vai alagar a qualquer momento, e eu vendo também os vídeos que colocaram na internet, os carros passam também numa certa velocidade, fazendo ondas e colocando mais água para dentro das residências. Ali na esquina também do hospital, na outra esquina ali com a Ramiro, também tu vê ali, meu Deus, o que vem de água, porque está escoando toda a água ali, né, que vem lá de cima. Talvez anos atrás, como não tinha calçamento lá para trás, não tinha esse problema. E aí, como a cidade aumentou, tem mais calçamentos, está cada vez pior. Mas então,
alguém há de resolver esse problema, né? Porque os moradores agradecem. Obrigada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Schuller, líder do PP. Não tendo mais quem faça uso da palavra, eu vou fazer uso da palavra, vereador. Primeiramente, vereador, quero dar uma boa tarde, senhor vereador Schuller, aos demais vereadores, a vereadora Enília, assistências e os ouvintes da Rádio Norte TV Clube. Aqui, vereador, o senhor está pedindo um estudo, mas pelo que eu vi do líder do governo, parece que já estão resolvendo. Primeiro, pelas palavras que foi dito aqui. O senhor indica, mas parece que já se reuniram, já, né? Só que isso aí vem de 8 anos, vereador. Está acontecendo, nunca tiveram uma solução. Já vamos para 2 anos desse governo, nunca tiveram uma solução. Fizeram um calçamento, botando canos pequenos, e eu discordo do vereador Bim, não sei se o vereador Bim se lembra, ali tinha uma canaleta. O único problema daquela canaleta é que quebrava muito, mas dava uma vazão de água na Edgar Pereira Velho, não sei se o senhor se lembra. A solução que fazia o mal, a canaleta. Botava o produto de péssima qualidade, aí não aguentava. Tinha os caminhões passaram e parece que aquela canaleta foi tirada no governo do Ferrari, né? Então, aí tem que dar esse problema todo que dá, porque é muita vazão d'água. E não é só ali, vereador Schuller, aqui fizeram um calçamento, falta de planejamento, como o senhor diz. Aqui na Rua Direita, quando chove, é um terror ali, ó. Não sei uma hora se não vai dar um acidente. Eles não souberam fazer aonde vai escoar aquela água fica empoçada ali. E quando chove demais, é muito, muito perigo, até para os carros que estão andando. Exatamente. Mas, vereador Schuller, quero lhe dar os parabéns pela a sua inteligência e o senhor vendo o problema que está trazendo para aquelas comunidades, para as pessoas que ali moram. E tem que ter uma solução. E essa solução aqui, o senhor está pedindo um estudo. Eles já eram para ter feito essa casa de bombamento de água, porque o senhor sabe, quando chove, é aquela monte de gente reclamando, e com razão, é pessoas fazendo vídeo no Instagram, e não adianta a gente ficar brabo com as pessoas que vão para o Instagram e ficam nos criticando. Só que eles não têm que nos criticar, nós, vereador, nós cobremos. Eles têm sim que cobrar, é do executivo, é ele que tem que fazer a execução. Mas o senhor está de parabéns e o senhor está pedindo um estudo, mas parece que já tem a solução. Passaremos então para a votação a indicação 004/2026 do vereador Luiz Carlos Schuller. Assunto: estudo técnico para a implantação de casa de bomba destinado ao escoamento da água pluvial no final da rua Doutor Edgardo Pereira Velho. Aqueles concordar, permaneçam como estão, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 10 de 8 de 2026. Antes de passar a explicação pessoal, queremos dar uma boa tarde ao nosso amigo Chicão, presidente do Centro Comunitário de Capão do Meio, ao 10º vereador Marquinhos, que andava sumido da área, aos funcionários da casa, que sejam todos bem-vindos. Aqui é a casa do povo, aqui é onde a gente tem que discutir as coisas que trazem interesse para a nossa comunidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Primeiro, Paulo Roberto da Silva, o Neguinho da Saúde. Questão de ordem, senhor presidente. Não farei uso da explicação pessoal, mas vou continuar aqui na casa. Mais uma boa tarde para o senhor presidente, demais vereadores, vereadora Enília e assistência. Antes de... Segundo, Paulo Rubilar Pereira, o Binho do PT. Pode. Mais uma vez, uma boa tarde a todos presentes nesse momento, aos servidores da Casa Legislativa, aos nossos nobres colegas vereadores, vereadora Enília, assistência aqui presente, ao nosso décimo vereador, como diz o presidente, o Marcos, o nosso grande parceiro, companheiro, presidente lá da Associação do
do nosso querido Capão do Meio, né, o nosso Chicão, nosso amigo. Então, gente, só para hoje nós vamos encerrar, porque é segunda-feira, né, a gente está de boa, afinal de contas, ontem foi o Dia dos Pais, né, então parabéns a todos os papais e os futuros papais, viu, vereador, né, que vem por aí. Então, a todos pelo dia de ontem, foi muito legal, eu fiquei muito contente andando pela cidade ontem, vendo bastante movimento, percebendo as famílias passeando, as famílias se encontrando, acho que isso é muito legal. E estava um dia bonito aí, fui prestigiar um pouquinho a Fejum, que estava acontecendo ali na frente da igreja também. Cheguei ali, curti um pouquinho a festa que a comunidade necessita. E a gente continua fazendo esse trabalho, né, de acompanhar cada vez mais as ações do governo, porque é para nós, é para mim, é para ti, é para toda a comunidade nortense. E o papel do vereador aqui não pode ser diferente. Aí, como diz o presidente, a comunidade cobra de nós e vai cobrar sempre, porque nós, como vereador, vou dizer nós, porque estou hoje, né, como vereador, a gente acaba assumindo um papel que não é nosso, porque quando as pessoas fazem o pedido, eles estão crentes que somos nós que vamos resolver o problema, né? Parece que somos nós que vamos executar, que vamos fazer. E eu sempre digo para todas as pessoas que nos solicitam, que vêm pedir demanda, que vêm fazer a solicitação, a indicação de alguma coisa, eu digo, a gente faz, mas vocês façam também, né, esse pedido para que a gente possa ter esse atendimento, seja na área da saúde, da educação, da ciência social, da segurança, da defesa civil, de obras, de transporte, seja a área que for. A gente faz o pedido, mas é importante a comunidade ter esse conhecimento. E aí, Nedinho, eu às vezes fico me questionando, e não, a sociedade é meio complicada mesmo, né? Antes nós tínhamos um prédio, né, bem aquém do que a gente tem hoje, e o pessoal reclamava da estrutura daquele prédio lá. A sociedade reclamava, que aquilo não era a Câmara que se apresentasse para uma sociedade como a nossa. Aí, de repente, a gente vem para um prédio como esse, né, e a gente pega essa estrutura, começa a organizar, começa a melhorar a estrutura, e as pessoas reclamam também, né, porque estão fazendo coisa demais. Não dá para entender, é complicado. Né, estão reclamando da questão de horário, né, da sessão. Estamos cumprindo o nosso papel aqui. Né, independente, eu digo, outro dia uma senhora me barrou na rua, me perguntou, uma eleitora, né, tá, que história é essa de trocarem o horário da sessão para as 2 horas da tarde? Aí eu lembrei assim, olha, eu estou há 2 anos e meio, eu nunca vi a senhora de noite lá nos prestigiando. Né, quem sabe agora de dia a senhora possa, e agora a gente está tendo um pouco das pessoas tendo mais tempo de ir lá. E a comunidade sempre vai ter acesso a essa casa, independente do horário, porque a Casa Legislativa é da comunidade, e esse horário também, eu penso que, pensando nos outros municípios, a gente percebe que eles também funcionam durante o dia. Tá? Então é um horário de acostumar, penso que a gente não tem que estar dando satisfação muitas vezes, porque as pessoas não estão aqui, ficam só para criticar mesmo, e faz parte, mas que, com o tempo, acredito, se eu perguntar para todos os vereadores, está melhor assim ou não, embora, né, Hilda, a gente se confunda no horário, bom dia, boa noite, boa tarde ainda, porque a gente estava muito acostumado com a noite, mas acredito que com o andar da carroça, para todos nós, né, vai ficar melhor sim. Né? Então, fica o convite para que a comunidade se faça presente. A Casa Legislativa agora, não só pela manhã, mas também à tarde, das 2 horas em diante, está aberta para atender a comunidade, para vir aqui ouvir as suas demandas, fazer as suas reivindicações junto aos vereadores, e é importante a gente utilizar desse espaço. Tá? Esse espaço é democrático, esse espaço é público, esse espaço é cidadão. Então, a gente está aqui para isso, e hoje, na segunda-feira, a gente vai começar leve, suave, porque tem algumas questões ainda que estão meio que atravancadas no gogó, mas a gente está buscando informações certas, buscando coisas, né, mais robustas, como diz o Osmar, as coisas mais robustas, para que a sociedade possa ter conhecimento daquelas informações que a gente solicitou, para que a gente traga, de fato, a contento à sociedade. E, mais uma vez, o questionamento que o presidente faz em relação à comissão, né, a nossa audiência já aconteceu há um tempo, a gente se colocou à disposição de contribuir, embora, se eu não me engano, foi dito que já existia uma comissão dentro da prefeitura que estava executando isso, e foi solicitada a indicação dos vereadores. Eu e o vereador Chula estamos à disposição, mas a gente até o presente momento também não foi chamado para contribuir. A gente quer saber como funciona, para a gente poder dizer, porque a comunidade sabe o que está incomodando, e a gente sabe o que a gente pode sugerir de melhoria para a sociedade de São José do Norte. Então, por hoje era só, muito obrigado, uma boa tarde a todos, e até amanhã, no mesmo horário. Em explicação pessoal, a vereadora Enília Lucas, do União Brasil, a líder do União Brasil. Vamos fazer dia 16.
Boa tarde, colegas vereadores, assistência, a todos que estão em suas residências, nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Bom, hoje eu só tenho a dizer que fiquei muito feliz em passar o Dia dos Pais com meu pai, que está com 80 anos e, graças a Deus, com muita saúde. Porque a mensagem para eles eu já deixei aqui no último dia. Ontem também estive prestigiando a Fejum, que estava muito bonito até, né, com pessoas da nossa terra. Vamos valorizar as pessoas da nossa terra, a apresentação, as brincadeiras, as crianças ali, né? Então, parabéns lá aos envolvidos. E agora, falar um pouco sobre a nossa luz. Tivemos uma reunião aqui nessa casa, né, onde nos prometeram que, na falta de luz, as localidades não ficariam mais tanto tempo sem luz. Gente, mais uma vez aconteceu. Lá em Capão da Areia, Curral Velho, as pessoas ficaram, acho que foi 4 ou 5 dias. Porque eu sei que a luz faltou, a luz voltou, mas tipo, voltou 1 hora e faltou novamente. Poxa, o meu pai, que mora lá, ele teve um freezer dele que ele perdeu tudo. Perdeu tudo, né? Então, tu tira a base, assim, ele ainda tem um gerador. Mesmo assim, ele não conseguiu. E aí, tu imagina quem não tem. As pessoas perdem, vêm na cidade, faz o seu rancho e perdem tudo ali. Tudo que está no gelo, botam fora, porque sabem da dificuldade de quem mora no interior, que não, quando vem na cidade tem que fazer suas compras e levar e fazer um estoque. E aí, gente, esse prejuízo que as pessoas estão tendo. Poxa, nós fizemos reunião, diz que não vai acontecer, que agora, né, tem mais equipes trabalhando, mas está acontecendo. E nós aqui, representando vocês, a população, nós temos, sim, a obrigação de fazer alguma coisa. Eu procurei mandar mensagem para as pessoas que eu tinha o contato, que estavam lá liderando à frente da Equatorial. Até fui bem atendida. Mas, gente, não pode acontecer mais isso. Não pode. 4 dias, 5 dias, sem luz numa localidade, é muito tempo. Então, deixo aqui, né, a minha solidariedade a essas pessoas que foram mais uma vez prejudicadas. E peço aos meus colegas vereadores para que a gente lute para que isso não aconteça mais nas nossas localidades aqui de São José do Norte. Um abraço a todos e uma boa tarde. Muito obrigada. Em explicação pessoal, vereador Idomar Costa, líder do governo. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, vereador Enília, assistência. Quero iniciar, né, a minha fala, não poderia ser diferente, parabenizando a todos os pais, mães que são pai e mães, né, avós, todos que, de uma maneira ou de outra, né, têm um papel fundamental que é nos dar conhecimento, ensinamento, e que tem o papel de pai, né, e que eu tenho a felicidade, né, assim como todos os pais, de ter meus filhos, né, com saúde, que é o que a gente pede para os filhos, pede serenidade e pede que eles sejam pessoas que possam ser de bem, né, e também fazer o bem à sociedade. Então, né, embora seja comemorado simbolicamente o Dia dos Pais, assim como eu entendo que todas as outras comemorações simbólicas, é todos os dias, né? O pai tem o papel de dar seguimento e ensinar, né, o caminho da vida aos seus filhos. Então, para quem tem o privilégio de ser pai, sabe a importância, e aqueles que não são ainda, que vão ser, saberão, vereador Luiz Carlos Schultz,
o quanto é importante, né, ter esse papel de pai. Então, falando nisso, eu queria fazer uma correção, né? O presidente disse na sua fala que eu falei que já estavam resolvendo. Não, eu não falei isso. Eu falei que nós tivemos uma reunião e eu sugeri que talvez seria a única alternativa de nós resolvermos o problema dessas águas na Bozano, na Edgardo e outras em torno, seria com bombeamento. Jamais eu disse que nós estávamos resolvendo. Até porque eu parabenizei o trabalho do colega vereador Luiz Carlos pela iniciativa de trazer o tema a esta casa e de sugerir, documentado, aprovado pelos vereadores, ao executivo, essa alternativa. Até para se vai dar certo ou não vai dar certo, mas pelo menos dar a resposta que a comunidade ali que reside deseja. Se não dá por qual motivo que não dá, se dá o que é que se precisa correr atrás, se precisa buscar recurso, emenda, seja lá o que for, né? Mas eu não disse que estamos resolvendo. Eu não gosto que coloque palavra na minha boca daquilo que eu não disse, até porque vai ficar desprestigiando o trabalho do colega vereador. Então, é só para deixar ciente do que eu falei, que foi conversado, mas não que estamos resolvendo. Bom, também, né, me foi perguntado sobre a questão da comissão que trata sobre a taxa do lixo e todo o seu imbróglio, né? Vou procurar o executivo amanhã pela manhã para buscar informações, se essa comissão já está constituída, se já teve alguma reunião e quais serão os próximos passos. Nós aqui também estamos ansiosos para que tenha, né, algumas alternativas que nós entendemos que não estão adequadas na famigerada taxa do lixo. A vereadora, né, a vereadora Enília, que me antecedeu, acabou também fazendo uso da palavra aqui em relação, né, à questão das faltas de luz. Nós tivemos um advento, mais uma vez, climático no município, né, um ciclone extratropical, que trouxe muito transtorno. Infelizmente, né, mais uma vez, fomos acometidos, e eu estava no interior. Foi muito assustador a tempestade, o vento principalmente, e com isso tudo, né, acabou ocasionando destelhamento de residências, né, de moradores, na localidade do Capão do Meio, na localidade do Gravatá, no Rincão lá do Estreito, na Várzea, né? Foram vários contatos da comunidade, né? E tenho certeza que talvez dos colegas vereadores e da vereadora Enília, buscando auxílio da Defesa Civil, né? Que tentou atender todos da melhor forma e o mais rápido possível, né? Nesses acontecimentos, isso sempre traz prejuízo aos moradores e também até mesmo na agricultura. Não fez tanto estrago, mas principalmente as cebolas que estavam recém-mudadas sentiram bastante. Os cebolinhos também acabaram acamando, né? E com esse friozinho o cebolinho se recupera, mas a cebola ela demora mais, depois de transplantada ela acaba demorando um pouco mais a recuperação, né? Mas além disso tudo já mencionado, também, né, a falta de luz. A vereadora me antecedeu, ela pontuou muito bem, né, algumas comunidades ficando 5 dias sem luz. A comunidade de Bujuru, terceiro distrito, foi uma dessas localidades, assim como Capão da Areia, Corral Velho. Capão da Areia, eu ainda nem sei se já voltou a luz, né? Não tinha voltado até ontem à noite. Voltou à noite, que bom, voltou à meia-noite.
mas quase 6 dias, então, né, sem luz. Né? Bujuru teve alguns momentos que teve luz, outros não teve. Quem tem a trifase está tendo dificuldade, porque tem uma fase que não está também a todo, né, a toda a energia que é necessário. E um dos da minhas indagação e principalmente em relação à Equatorial é de que o canal de acesso à informação deles ele é robótica, né? E isso acaba nos dificultando o acesso que se tinha antes, que era direto contato com o servidor, com gerência, seja qual for. Então, hoje ficamos muito restrito à área robótica. Né? Tu tem que entrar no aplicativo ou via WhatsApp, né, para poder passar as reclamações para a CE, para a Equatorial, no caso. Né? E a empresa que presta serviço, que é uma terceirizada também, a Conecta, que presta o serviço de campo para a CE. Então, é essa parte que acaba dando muita dificuldade. Para nós que temos um pouco mais de acesso à internet, para nós que temos um pouco de facilidade de mexer com o celular, né, para quem tem, já é dificultoso. Né? Imagino para o agricultor, né, para a agricultora, para o pescador, a pescadora que está lá, às vezes, geralmente, sempre quando há falta de energia, tem a falta da internet, né, e acabam não podendo ter esse contato e também não conseguindo, né, saber utilizar esse acesso que é robótico. Né? Ele tem etapas para se fazer protocolo e assim sucedendo. Então, né, a vereadora Enília aqui foi brilhantemente nesse sentido de nós cobrarmos, né, e o executivo também, essa modalidade que acaba dificultando o acesso da comunidade. Então, nessa noite de hoje, na tarde de hoje, né, a noite vai custar se a gente se acostumar, mas vamos se acostumar, a sociedade vai se acostumar também, né, e vai participar. Isso é um processo que certamente demanda de algum tempo, mas todo mundo vai se habituar e certamente será o melhor acesso que terão todos. Obrigado por hoje e amanhã, mais uma vez, explicação pessoal, vereador Irandir Rodrigues, líder do PDT. Primeiramente, quero cumprimentar todos e a todos, né, que escutam pela Rádio Norte, pelo Facebook, senhor vereador, né, nosso colega Chicão, que se encontra aqui presente, presidente da associação, que é do 3º Distrito, né, e os demais que nos ouçam pela Rádio Norte. Quero colocar que viemos, né, de tempos ruins, tempestades, chuvas, e daí por diante, né? O clima não é bom, nem tanto para a plantação de cebola, como a própria área pesqueira, né? Porque, na verdade, os caras não conseguem trabalhar, na verdade. O tempo vai passando, vai correndo, né? E aí vai indo. Mas vou dar falar sobre a estática da pesca marinha, né, na verdade. E aqui nós temos os principais espécies de pescado, né? Que ela é capturada na nossa Lagoa dos Patos. Nós tivemos esse ano de 2025, né? Foi uma média de principais espécies de pescado, 52,6 foi de tainha, né? Foi capturado de produção dentro da lagoa. 19,4 foi o camarão, foi uma safra muito pequena, ruim, né, para nós. Isso aí foi feito um trabalho, um levantamento de campo, né,
e 8,7 foi a curvina dentro da lagoa. As demais espécies pescado ficou entre o bagre, mesmo sendo proibido, mas né, o bagre, biru, borriquete, o cascudo d'água doce, a castanha, né? Jundiá, linguado branco, linguado vermelho, peixe-rei, a pescadinha pintado, chavelha, siri azul, traíra e outras. Embora o bagre não seja o alvo da pesca dirigida, né? Ele representa uma parcela importante da fauna acompanhante, totalizando a cerca de 110 toneladas, capturada ao longo do primeiro semestre de 2025. E aí foi feito o estudo, junto com os pescadores. Principais espécies pescado por município. Aqui vem o que foi pescado por município. São José do Norte. Nós tivemos um total de pescado, né, de 1.230 toneladas com 98 quilos. Desse total, 48% foi a tainha, 1.230 e 98 toneladas. 48,3% foi a tainha capturada. E 20% nesse 1 milhão de quilos, 0,8 foi o camarão. Vê que foi uma safra devastada, né? 5,6 foi a curvina dentro da Lagoa dos Patos. Aqui vamos agora em Rio Grande. Tivemos um total de pescado de 649 toneladas com 46 quilos. Desse total, nós temos aqui um levantamento que foi de 37,2. 37,2 foi o camarão, Rio Grande, na estática. 23,6 foi o siri azul. E 22,6 foi a tainha capturada em Rio Grande. Aí depois vem Pelotas, né? Total de pescado capturado, 665 toneladas e 94 quilos. Desse total de Pelotas, 68% foi a tainha, né? Foi um lugar que, na verdade, entre São José do Norte e Pelotas, capturou 68% de tainha. 8,6 foi da curvina e 4,4,5% foi o camarão, né? Depois nós temos aqui um cronograma que é São Lourenço do Sul, total de pescado. Deu 231 toneladas com 36. Deste total, 71,7 foi a tainha. Eles capturaram mais tainha que outros pescados. E 4,1,5 foi o bagre. E 2,7 foi a curvina, né? Aí depois nós temos a estática da total de pescado por mês, a estimativa de tonelada. Janeiro, até o dia 25, deu 518,36 toneladas, né? Foi capturado dentro da Lagoa dos Patos. Depois viemos com o mês de fevereiro, né? Também feito o levantamento de 2025, né? O dia 25 de fevereiro, 408 toneladas com 83 quilos. Depois, em seguida, tivemos o mês de março, né? Até o dia 25, deu 675 toneladas com 62 quilos. Também temos aqui o levantamento do mês de abril. Aí já começa a cair. 605 com 26 quilos. O mês de maio tivemos também ali, até o 25, 479 toneladas com 74 quilos. E o mês de junho, até o dia 25, 43 toneladas com 32 quilos. Aí somando um total de pescado dentro da Lagoa dos Patos, pelo levantamento da estática, né? Deu 2.792
toneladas com 73, né, de pescado. Onde nós temos um cronograma que é liberado só para tainha dentro do estado da Lagoa, 2.790 toneladas. Mas, incluindo todo o pescado, todo o peixe, nós atingimos este ano, né, um total de pescado, na verdade, 2.792,73. Esse foi o levantamento pela FURG, os pesquisadores da estática, né? Se chama de os coletes verde, que fala sobre todos os dados de produção foram coletados a partir de resposta voluntária de pescadores e pescadoras artesanais dos municípios de São José do Norte, Rio Grande de Pelotas e São Lourenço. Então essa é a estimativa que nós tivemos. Também quero falar aqui, sou o seu Macir, morador do bairro Canastreiro, senhores vereadores. Seu Macir vem em Ourinhos, desde o mandato da senhora prefeita, Fabiane, e ainda continua, vereador Josué, até a data de hoje, pedindo 24 canos, cara, de esgoto. Uma travessa-te. Tá? Ó, bairro Canasteiro, travessa 10, falta esgoto, 24 caninhos. O seu Macir já vem há 5 anos nessa luta pedindo e até hoje nada. Aí fica aquela água saindo das pilhas, né, dos tanques, naquela travessa ali, causando mau cheiro. E isso que o seu Macir é amigaço, é colega da senhora prefeita e do nosso amigo Nero Omar, que chama o Nero, ele tio Macir. Né? Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Então, ele, 24 canos, eu acho que é de menos, né? 24 caninhos para fazer um esgoto de saída de água, para escoar as águas daquela rua ali. Uma travessa, atravessa 10, no bairro Canasteiro. Aqui hoje tive reclamação de 4 ou 5 da rua Darcy Rodrigues. Reclamaram. Seu Miguel e outros demais ali. Uma emenda que nós trouxemos lá em 2020, eu acho, se eu não me engano. Levaram aí 3 anos, calçaram ali da rua do Nortense até a rua Luiz Galtério, né? E por ali parou esse calçamento, fechou ali os 300 mil, ou 350 mil, já nem lembro mais, uma emenda que eu trouxe do deputado Afonso Mota, se não me engano, ele passou essa emenda. E a senhora prefeita, vereador Chacrinha, se comprometeu de terminar o resto daquele calçamento da rua ali, Luiz Galtério, que é a travessa ali, e completar aquele calçamento ali. E hoje nós temos cobrado, né, pelos moradores, e com razão. Se houve uma emenda de 300 e poucos mil para concluir aquele calçamento, ali começaram do Campo do Nortense, foram até ali a travessa Luiz Galtério, e assim dito que ali terminou a verba. E ali tinha uma promessa da senhora prefeita Fabiana, quando era prefeita da nossa cidade, de concluir. E aqueles moradores ali, quando chove, fica bacias d'água e lama. Né? Mas esperamos aí que seja concluído, até mesmo pela promessa de um prefeito, quando diz que iria concluir aquela rua ali, e não foi. Mas caso não acontecer, vereadores, vamos tentar ali mais uma emenda para concluir aquilo ali. Acho que ali não dá 200 metros ali, eu acho, é uma quadra, né? Aí houve também ali me parece que um problema daqueles postes também, meio no meio da rua, também não foram tirados até hoje, né? Tem que puxar mais para o lado do muro das casas. E aquela rua ali não foi concluída, né? Então esperamos que, quem sabe, né? Se essa promessa da senhora prefeita Fabiana, ex-prefeita, né, que iria concluir, está no cronograma do nosso prefeito Nero Omar, e que possa concluir.
Assim os moradores solicitam ali da rua Darcy Rodrigues. Também nós temos um problema que está sendo crônico também, lá na rua, se não me engano, é Darcy Xavier Pereira, no bairro Tamandaré também. Ali é uma quadra e pouco, e o resto da rua está calçado. E eu, se eu não me engano, até vou procurar saber direitinho. Aquela rua que estava no cronograma dos 5 milhões para concluir aquele calçamento. E ali, quando chove, a reclamação ali é grande. É a senhora Neuza e demais moradores ali, vereador Chula. E reclamam com razão. A calçada ali, ela está de rampa e quando chove, mete água para dentro das casas. Aquilo ali é só passar uma máquina, terraplenagem ali, tirar aquela rampa onde fica ali a calçada e levar para o meio da rua e tapar aqueles poços d'água ali. Eles não estão pedindo que bota caçamba de areia, mas sim que ali da própria rua, na calçada, tem como tirar aquela areia da calçada e levar para o meio da rua, para as águas não invadir as casas. Estive na Secretaria de Obra agora, semana passada, falei com o Alberto e pedi para o Alberto mandar alguém ali da Secretaria ou ia analisar para ver se concluía aquele trabalho. Até fiquei surpreso, vereador de Chula, aquele dia estava entregando a máquina ali. E vi 2 caminhonetas do Ibama ali no pátio, caminhoneta verde, em plena safra de pescado de peixe de fundo, pescador. 2 caminhonetas dentro do pátio da prefeitura e os atravessador de peixe, na verdade, né? Faz o transbordo de peixe, assustado e apavorado. E aí vi 2 caminhonetas verdes ali. Segundo a informação, acho que não era para negócio de pescado, mas sim, seria reunião sobre a mineradora, né? Teve lá na olaria, não sei se o prefeito estava junto, outros demais. Mas, se não me engano, acho que o derivado daquelas caminhonetas do Ibama está ali seria sobre a mineradora. Que tanto o povo pediu que não queria, né, que não aceitava, mas mesmo assim foi empurrado goela abaixo, estão instaladas no município. E vai acontecer, né? Quando o executivo aprova, o povo pode espernear, pular, mas, infelizmente, as coisas acontecem. Sabemos que lá em outros estados, né, Brumadinho, acabaram com tudo. Né, detonaram aquela cidade naquele estado ali, em Brumadinho. E aqui nós não sabemos o que pode acontecer futuramente, mas sabemos que aonde for dragado, cavado, perfurado, essas terras aí levam 70 anos a reproduzir. Eles dizem que não, que planto, que cultivo e que recupera o terreno. Mas isso aí está mais para lorota, porque se em outros estados onde foi minerado e teve mineração, as terras dos produtores levou 70 anos a reproduzir. Deixando uma boa tarde a todos e a todas, amanhã estaremos de volta. Explicação pessoal, vereador Josué Machado, do PSDB. Boa tarde, colegas vereadores, assistência. Quero dar aliás, é boa tarde, né? Não é mais boa noite agora, né? Quero dar uma boa tarde a meu amigo Chicão, lá da localidade de Capão do Meio, que está aqui nos prestigiando hoje. Por ser de tarde, né, Chicão? Hoje tu conseguiu estar aqui junto com nós aqui nessa casa. Presidente, eu quero começar minha fala de hoje pautando um pouco das dificuldades que os nossos munícipes enfrentaram agora nesse último ciclone que passou aqui pela nossa região, principalmente o pessoal ali da localidade da Várzea, da Ponta do Mato ali, que sofreram bastante. Parte do vento passou ali pelaquela localidade e deixou algumas famílias ali desabrigadas, né? Mas quero aqui também ressaltar ao trabalho do Júnior, que foi excelente, prestando assistência necessária para aquelas pessoas ali, não deixando que elas sofressem mais ainda. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Júnior, que está sempre
atento a essas demandas que sempre aparecem. Também lá na localidade do Capão do Meio, ele foi lá, prestou assistência para aquela localidade, algumas casas lá também que foram afetadas. Até na sexta-feira pela manhã o presidente esteve aqui nessa casa, mas quando ele esteve aqui, ele saiu cedo de lá, não se tinha notícia ainda de que tinha acontecido alguma coisa, mas depois na parte da tarde já se teve notícia, não na parte da tarde, lá no meio da manhã, quando o presidente do grupo estava aqui, já foi notificado e logo então ele entrou em contato com o Júnior ali da Defesa Civil e essas pessoas já foram atendidas. Na parte da tarde ali foram lá fazer uma visita, um levantamento para ver o que precisavam e graças a Deus não foi nada, não atingiu nada físico, somente bens materiais, mas sempre quando se perde alguma coisa é ruim, né? Ninguém gosta de perder nada, porque diante das dificuldades financeiras que o nosso município se encontra, né, principalmente os nossos agricultores e pescadores, que vêm de 3 safras aí consecutivas sem produção, sem preço nos seus produtos, e quando acontece algo desse tipo assim, fragiliza mais ainda essas famílias que já vem enfrentando já essas intempéries que o tempo vem nos impondo. E também falar lá da localidade de Bujuru, que recebi inúmeras ligações e contatos de pessoas que já faziam mais de 24 horas, 48 horas sem luz, né? Empresários lá daquela localidade perdendo seus produtos, porque já é um problema frequente que acontece naquela região lá, e tem um contador ali na entrada da vila que quando acontece qualquer desastre, alguma coisa, ele desarma, e aí fica então a localidade ali, toda ela sem luz, e aí os técnicos da Equatorial vão lá e não conseguem enxergar de imediato essa situação que está acontecendo ali naquele contador, e muitas ruas ali de dentro da localidade elas ficam sem luz, e as pessoas ficam prejudicadas, ficam abrindo protocolo, ligando para a CE Equatorial, e eles ficam falando que já foram lá, já foram atendidos, mas na grande verdade é que ainda não foram. A semana retrasada a gente teve uma visita do pessoal aqui da Equatorial, veio visitar essa casa, veio visitar o presidente convidou nós para fazer parte dessa reunião, e um dos meus relatos foi esse, porque quando a CE Equatorial quando a CE foi transferida, foi leiloada para a CE Equatorial, imediatamente foram trocadas aquelas pessoas que sabiam de cor e salteado onde eram os pontos críticos do nosso município, pessoas que já trabalhavam há anos já na rede elétrica aqui do nosso município, e eles sabiam, sempre quando dava algum problema, já sabiam certo aonde ir. E foi trocado de imediato essas pessoas que já estavam há anos trabalhando por pessoas que não conheciam a área, não conheciam a rede, né? Não que essas pessoas não sejam capacitadas, pelo contrário, elas são bem capacitadas, mas tem um problema que elas não conhecem a nossa localidade, não conhecem os pontos críticos, e às vezes passam por aquele ponto e não conseguem enxergar. E quem fica prejudicado é a nossa comunidade. Então foi um pedido nosso aí que talvez chamasse alguém, né, que já trabalhava na rede há mais tempo, para que fizesse parte dessa equipe, pelo menos para mostrar para as novas equipes que vêm chegando aqui no nosso município, onde são os pontos mais críticos, né, que vem aí, quando acontece alguma coisa de anormal, algum vento, algum temporal, alguma coisa, já sabem aonde correr, porque para não deixar uma localidade inteira sem luz. Às vezes é uma pequena chave ali que desliga, que desmonta, e acaba prejudicando 10, 20, 30 casas ali que não são atendidas, e aí ficam 2, 3 dias sem luz, dificultando muito a vida da nossa população. Falando um pouco também da saúde, semana passada, na segunda-feira passada, foi uma das minhas falas aqui sobre uma emenda que eu e meu colega vereador Luiz Lemos recebemos, através do deputado Daniel, e no outro dia o secretário me mandou um e-mail perguntando sobre a emenda e qual o número da proposta, e a gente já encaminhou para ele ali,
né, porque acho que eles não tinham achado lá no sistema. Então, por isso que ele me salientou ali, por isso que não tinha sido colocado a proposta ali no cadastro, né? Então, assim que abrir novamente, ele me informou que vai cadastrar ali para que o município não perca esse recurso tão importante para a nossa saúde, que vem sofrendo tanto aí no nosso município. E temos uma notícia boa também, que fiquei muito feliz quando vi o ônibus que o município ganhou, através do vereador Binho, com suas correrias e através de seus deputados. Esse ônibus já está rodando, presidente. Esse ônibus já vi ele em Porto Alegre já. Então, é muito feliz, muito gratificante quando as coisas começam a acontecer e as pessoas começam a ser atendidas por um serviço melhor, né? Então, o motorista ali, Eduardo, estava pilotando esse ônibus, feliz da vida, porque estava entregando um serviço de qualidade para aquelas pessoas que mais precisam. Então, a gente fica feliz quando as coisas acontecem aqui no nosso município. A gente não vem aqui só para criticar, a gente vem também para elogiar quando as coisas acontecem. Uma pena que demorou tanto para o ônibus, né, entrar em circulação. Já faz mais de 2 meses que esse ônibus está aqui na cidade, mais de 60 dias levou para fazer a regulamentação desse ônibus, mas felizmente esse ônibus já está em funcionamento para atender a nossa comunidade aqui de São José do Norte. E hoje eu estava rodando aqui pelas redes sociais, até vi na postagem do meu colega vereador Chula que hoje vai ter uma audiência pública lá na cidade de Rio Grande, na Câmara de Vereadores, né, vereador? Às 6 horas da tarde, uma audiência pública para os pescadores, falando ali então da fiscalização, do abuso de fiscalização que o setor pesqueiro vem sofrendo quando está no mar por autoridades do IBAMA, FEPAM, enfim. Então, essa audiência pública vai ser de grande importância para que possa rever esses pontos, né, que vem travando o nosso pescador, vem dificultando essa classe tão sofrida, que a gente vem sempre falando aqui nessa casa, a gente vem sempre debatendo, e a gente vem sempre lutando por eles. E então fica aqui o convite a todos os pescadores que se sentem prejudicados quando saem de casa, sem saber se vão voltar sem uma multa. Então fica aqui esse convite para que se façam presente hoje nessa audiência pública, que vai ser de grande importância para esse movimento, para que as pautas ali faladas, elas possam ser levadas até as autoridades maiores, para que possam ser revistas essas leis que são postas de cima para baixo, acarretando aqueles que não têm voz, aquelas pessoas que saem de casa de manhã cedo, de madrugada, no frio, na chuva, né, enfrentando o alto mar, e às vezes são prejudicados por mínimas coisas que a legislação às vezes impõe nessas pessoas, que talvez eles não tenham conhecimento prático das coisas, né? A pesca é um exercício muito difícil mesmo, só o pescador sabe o que passa, né? E às vezes por uma pequena malha ali da sua rede, é multado, e uma multa ali impagável, que às vezes fica ali seu barco empenhorado, fica suas redes, seus apetrechos, seu galpão, tudo empenhorado, porque são multados por coisas inadequadas, vereador Chula. Então a gente lamenta muito por esses acontecimentos, né? São vários relatos de pescadores aí, filmagem a gente tem, né, do abuso que eles sofrem no mar, e essa história tem que ser mudada, essa história tem que ser revertida, né? Os órgãos competentes, eles têm que ver o lado do pescador, né? As leis têm que ser cumpridas, mas da forma que a lei está posta, né? Essa lei ela tem que ser revista também, porque tem coisas que não se faz, né? E quando vem impondo essas coisas numas pessoas que são indefesas, né, a gente tem que lutar por elas e debater e levar o nosso protesto para que as coisas possam mudar. Então, por isso era só, fica aqui o meu agradecimento,
E até amanhã, se Deus Nosso Senhor quiser. Uma boa tarde a todos. Em explicação pessoal, vereador Luiz Antônio Lemos Chacrinha, líder do PSDB. Peço licença, presidente, para me pronunciar daqui. Licença concedida, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, e a todos que nos assistem pelos canais da Rádio Norte, da TV Clube. Quero dar uma boa tarde desde a 5ª secção da Barra, ao Capão da Areia. Quero parabenizar todos os pais pela passagem ontem do Dia dos Pais. Mandar um grande abraço aqui desse vereador. Hoje nós vamos falar um pouquinho, falar bastante sobre essa luz, né? Sobre diversas ligações que tivemos durante essa semana aí, durante sábado, domingo, sexta, quinta. A gente se reuniu aqui nessa casa, presidente, com o Cristiano, a Daniele, vários diretores da Equatorial. A gente foi no polo, a gente foi em reunião, que veio os cabos, veio tudo. Nós não temos luz no município, é um descaso com o 3º distrito que está acontecendo. Já não basta a dificuldade que é para ir fazer alguma coisa no 3º distrito, por exemplo, o executivo. E agora, com essa falta de luz que está, 4, 5 dias, 3, tem gente até hoje sem luz, ó. Seu João Rodrigues da Costa Divisa, estou pedindo já, eles nem atendem mais cara, né? Eles deixaram um número aqui para o cara chamar quando tivesse uma necessidade aí, para mim, já não estão nem atendendo mais. Não mando nenhuma resposta, o cara manda um número que o pessoal manda de uma conta de luz, o FC nem resposta não manda. Lá o Anderson, lá no Curral Velho, e vários, Bujuru, a dona Gislaine Bujuru, o Denilson Divisa, é um descaso total, é uma falta de respeito com o pessoal, acho, porque é muito, muito tempo sem luz. Eu ia o jantar, sábado, para Bujuru, até estava nos banhados a cavalo, que eu gosto do campo, sou do campo, me molhei, mas estava resfriado, mas ia aí, mas fiquei trancado, sem luz. A luz chegou 10h30, 10h20 ali em casa, acho que foi a luz que chegou. E aí o cara fica sem luz, não pode tomar um banho, não pode sair, é uma escuridão total. Como é que um transformador que disse que pegou luz aqui na rua do clube, parece que pegou um transformador, me falta luz em todo o município? Eu acho que teria que ser por parte, né? Eu não entendo muito de energia, mas eu resfriado. Teria que ser por parte, porque o que acontece na cidade não poderia afetar o interior, com certeza. E o que acontece lá no interior não ia ter que desligar, afetar a cidade. Mas eu acho que a Equatorial está devendo aí uma explicação muito grande para o nosso município, para os nossos nortenses e para a nossa comunidade. Esperamos essa explicação aí, porque não é cabível quase uma semana sem luz em todo o nosso município, onde lá eles vieram aqui e prometeram que o município não ia ficar mais tanto tempo sem luz, não foi, vereadora? Que nem a senhora falou antes, que não ia ficar mais um dia, 2, nem meio-dia sem luz, era 1 hora o máximo. E agora nós temos quase 4, 5 dias sem luz no nosso município. Então, a gente espera que seja tomado novas providências imediatas para que isso aí não aconteça mais, né? Esse descaso que é faltar luz tantos dias aqui no nosso município. Fica aqui esse desabafo aí para a nossa comunidade, que já tanto é sofrido o 3º distrito e agora tem que ficar quase uma semana sem luz. Alguém tem que ser responsável por isso, né? Isso não é cabível, né? Então, a gente vai esperar umas respostas aqui. Espero que a Equatorial se manifeste falando alguma coisa para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Explicação pessoal, vereador Luiz Carlos Chula.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, digníssima assistência, nosso 10º vereador aqui presente, sempre fiel na sessão plenária. Temos que pensar muito bem antes de falar aqui, né? Porque o automático a gente já vai dando boa noite, estávamos acostumados, mas acredito que com o passar dos dias, assim como nós, toda a comunidade também irá se acostumar com esse novo horário, a sessão fica gravada. Quero agradecer de público aqui a compreensão dos nobres vereadores e do vereador Josué, que era presidente o ano passado, que essa ideia já era para ser implementada o ano passado, e em função de eu estar nessa função de faculdade em Pelotas, e indo e vindo, não teria disponibilidade. E o colega vereador foi sensível ao assunto, os demais colegas também. Então, por uma decisão unânime, a gente se estendeu, posso dizer assim, a ideia de trazer a sessão para a tarde. Obrigado, colegas. Não gosto muito de usar a tribuna aqui, porque a gente está tão acostumado no nosso canto, né, de falar ali e nos guiar o nosso pensamento pelas anotações, se torna muito mais fácil. Mas hoje eu fiz questão de vir usar a tribuna aqui em nome do Alexandre e do Danilo, do Sindicato dos Trabalhadores, que tive uma reunião muito produtiva, diga-se de passagem, semana passada com eles. E aí eles me perguntaram por que eu não usava a tribuna e eu disse que me sinto mais à vontade no meu canto ali. Então quero deixar um abraço para o Alexandre e para o Danilo. Tivemos uma reunião, colegas vereadores, sobre o meu pronunciamento aqui em relação ao CRAS, e a gente é muito cobrado realmente, e a nossa cobrança, o nosso trabalho, o nosso dever é converter essa cobrança que a comunidade nos faz em resultados, tá? Então, como eu disse para eles, eu repito para vocês aqui, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, a minha intenção aqui, como vereador, estando vereador, como o senhor diz, vereador Binho, porque isso aqui é uma passagem, a minha intenção, em momento nenhum, é desqualificar, desmerecer o trabalho de qualquer servidor, secretário, diretor, seja quem for. Cada um tem a sua forma de cobrar, cada um tem a sua forma de se expressar, e às vezes a gente vê as coisas não acontecendo, a gente vê as pessoas passando por necessidades básicas e a gente cobra. A gente faz duras críticas e a gente quer ver as coisas se resolver. Semana passada eu tive lá na família, aquela em questão aqui do assunto, e não por meritocracia ou se vangloriando, mas eles já estão sendo atendidos pelo Prato Gaúcho. Um deles já está recebendo o auxílio, mas ainda falta uma coisa. E eu não vou dizer o que é. Vamos esperar para ver. Tá? Mas ainda falta uma coisa. Vamos ver se a gente consegue resolver. Mas quero dizer aos servidores que se sentiram ofendidos pelo meu pronunciamento, nunca foi a minha intenção, e se um dia for a minha intenção, podem ter certeza que eu não consigo mascarar, desdobrar ou distorcer os meus sentimentos. Podem ter certeza. Às vezes aqui com os colegas nós temos embates duros. Isso chama-se diferença de opinião. Isso chama-se democracia. Tá? Mas, se porventura sentiram-se desmerecidos, sentiram-se desagradáveis com o meu pronunciamento, recebam tranquilamente um pedido de desculpas, não tem problema nenhum. E mais, eu acho que seria extremamente importante, presidente, que a gente fizesse uma reunião com o pessoal de lá da assistência social, porque nós, não sei vocês, mas a gente atende muitas pessoas que demandam da assistência social, que precisam da assistência social como, talvez erroneamente eu diga aqui, mas uma forma de subsistência da assistência social. E eu, que sou um duro crítico aos programas
que, em tese, deveriam ser temporários e esporádicos dos governos, que aí sim seriam eficientes na prática, mas que por incompetência de gestores governamentais, eu não estou falando aqui de servidores, estou falando de gestores de políticas públicas governamentais, se tornam permanentes. E aí as pessoas não saem do lugar. Tá? E é isso que eu critico. Mas, como eu dizia, eu acho que é extremamente importante que a assistência social, o CRAS e demais espaços que tenham ali dentro venham aqui e nos mostrem, nos ensinem as formas de políticas, de encaminhamentos, os programas que eles têm. São muitos. O que nós não podemos é deixar as famílias desassistidas por coisas básicas que às vezes temos guardadas dentro de um galpão. Isso a gente não pode deixar que aconteça de jeito nenhum. E esse é o meu, o teu, o nosso papel aqui dentro, enquanto representantes da nossa comunidade. Respeitar quem trabalha e garantir que este trabalho chegue lá na ponta. E agora eu troco de assunto. Como chegou o trator que nós trouxemos. Eu gosto de dizer os 2 quindim, porque os 2 amarelos. Um dos quindim já está trabalhando, vereadores. Já estava lá puxando a embarcação, já está dando resultado para os nossos pescadores, e o outro deve chegar nos próximos dias, que será destinado para a agricultura. Então, agradeço aqui pelas articulações, pela parceria. A gente não pode citar nomes nesse período aqui na tribuna, mas fruto de muito trabalho. Permite uma parte, vereador? Claro. Enquanto não abrir o período eleitoral, o senhor pode falar o nome de quem trouxe o benefício. Bom, então, se assim o senhor me diz, a gente tem um recurso do deputado Afonso Ram, que nos empenhou esses 2 tratores aqui, um para a agricultura e outro exclusivamente para a pesca, né, para nós beneficiar o nosso pescador, e já está trabalhando um deles, o outro ainda não chegou, mas traz um impacto de política para a ponta. Quando eu digo da ponta, é para quem realmente precisa, é para quem vive o dia a dia, para quem tem a dificuldade, para quem tem a necessidade. Muito obrigado, deputado Afonso Ram, pela parceria, que já soma quase 1 milhão para São José do Norte. Quero agradecer aqui também, a gente precisa ser justo, e na balança da dignidade eu acho que a justiça é o que mais pesa. Então, quero agradecer aqui ao Reginaldo, que no final do verão me prometeu que ia fazer uma manutenção revolucionária lá no Beco do Lixão, e assim ele está fazendo. Ainda não terminou, mas a gente já está vendo uma grande mudança lá, um excelente resultado. As pessoas já estão vindo até mim, né, e dizendo que já está dando, já ficou bom, está ficando bom, estão melhorando. Então, obrigado ao Reginaldo e a toda a Secretaria de Obras, a todos os envolvidos ali. Né? A gente cobra quando tem que cobrar, a gente aponta quando tem que apontar, mas também a gente agradece quando as coisas acontecem. CE Equatorial, os colegas que me antecederam aqui falaram, e a gente não tem como deixar de falar, o discurso já se esgota, os argumentos se tornam repetitivos, porque a situação é a mesma, ou melhor, só piora. Participei de uma audiência o ano passado, junto com o vereador presidente, ali, o que é aquilo ali? É Clube do Comércio, Câmara do Comércio? Ali em Rio Grande, no Clube do Comércio, com a Equatorial, se comprometeram em trazer melhorias. Isso era início do ano, fevereiro ou março, né, presidente? Não vimos resultado nenhum. Pelo contrário, vereador Neguinho, só piorou. Depois tivemos outra audiência pública em Rio Grande, com várias representações de todos os municípios aqui da Zona Sul, São Lourenço, Santa Vitória, Chuí. E o discurso parecia o mesmo. Nós poderíamos ter botado um lá que falaria por todos. Nós, pelo menos eles atendem muito bem, tu manda mensagem, eles respondem o que vão fazer, o que vão acontecer, mas o serviço lá na ponta não chega. A dona Marenilda estava 15 dias sem luz, porque tinha uma chave do transformador caído. Bujuru ligaram a luz às 4 da tarde, às 6 faltou de novo. E aí ficou 2, 3 dias sem luz.
Bujuru já se tornou aqui em São José do Norte sinônimo de descaso. Se tu procurar no dicionário nortense e olhar a palavra descaso, está escrito Bujuru. É inacreditável. Então a gente fica meio que de mão atada e as pessoas ficam desesperadas e com razão. Porque não chega. E às vezes quando chega, os caras passam com a caminhonete, isso não é para nós, vai vir um caminhão. E o caminhão tem que vir de Rio Grande. E aí não tem balsa, só vem no outro dia. E aí a gente vai na reunião com eles e eles nos faltam com a verdade. Não, o norte tem caminhão. Aonde está esse caminhão? Que quando precisa vem de Rio Grande. O Josué muito bem falou aqui, o vereador Josué. Tiraram as pessoas que conheciam de fato o município, e eu não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas parece que não há uma comunicação entre a central que demanda o serviço e a equipe que está no local não acha. E aí lá na Dona Marinilda, vou usar como exemplo, dava como concluído o trabalho. Concluído. Aí ela pedia de novo, concluído. E não resolve nunca, eles estão lá sem luz, um casal de idosos lá no fundão do Rincão do Barbosa. A pergunta, até quando nós vamos pagar esse preço da privatização? Porque é isso que nós estamos pagando. Porque antes, quando era do Estado, poderia ter todos os seus problemas. Mas a gente resolvia as coisas. Ligava pro, como é que é essa criança? O seu Nilo ali, né? O seu Nilo dava um jeito. Mas agora, eles vêm aqui, nos passam o mel, nos enrolam, nos dão um pão com mel e uma xícara de café. E nós ficamos mentindo aí pelas esquinas para as pessoas porque nada resolve. Inacreditável. É inacreditável. Parece que nós estamos frente a uma empresa, eu vou dizer invisível, a lei. Simples. Porque da outra vez disseram que já estavam no limite para perder a concessão, porque o norte já tinha extrapolado o número de horas sem energia, uma enrolação balela, história para boi dormir. Eles são invisíveis à lei. Eles eram para ser a metade, ou melhor, para ter a metade da visibilidade que tem o pescador perante a lei. Se tivesse um órgão, e eu não vou citar nomes aqui porque eu já estou enredado até o pescoço, acusado de ser o mandante de um incêndio criminoso, formação de quadrilha, obstrução não sei do que naval e mais um monte de coisa, porque nós fizemos uma manifestação ali na balsa para o pescador ser ouvido. Isso eles veem. Mas uma empresa gigantesca que presta um desserviço para as comunidades, não é só aqui para São José do Norte, isso eles não veem, isso eles não punem, isso eles não correm atrás. Para um lado temos o rigor da lei, e para o outro temos o quê? Eu não sei. Se alguém sabe que me diga, pelo amor de Deus, porque eu não sei. Saindo daqui agora, estarei me deslocando para Rio Grande, para uma audiência pública, justamente o tema pescador e a fiscalização massiva que a gente vem recebendo. Não poderia ter caído melhor esta audiência. Para mim e para os outros 10 pescadores que vivemos uma cena de tortura lá na Polícia Federal em Rio Grande, tortura. E eu vou falar sobre isso lá em Rio Grande agora na Câmara. Até quando nós vamos viver assim? O pescador vive de promessa e fiscalização. É simples. É os dois pilares que o pescador tem hoje, oferecido pelo Estado. Nesse 1 minuto que me resta, ainda tinha mais alguns temas para falar aqui, mas amanhã estaremos aqui novamente, seguindo o nosso trabalho, com o compromisso que nos foi dado, fazendo da forma que acreditamos ser o certo, representando as pessoas. E reforço, se de alguma forma alguém se sente ofendido ou se sentiu ofendido, nunca foi o meu interesse, e o dia que for, vocês saberão, tá? Porque eu tenho um problema comigo, eu não sei mascarar os meus sentimentos, o que eu penso e aquilo que eu acredito ser o certo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e amanhã estaremos aqui novamente. Obrigado, presidente.
Estou repassando a presidência ao vice-presidente para mim poder me manifestar. Com a palavra, o vereador Nedilano do PMDB. Explicações pessoal, 15 minutos. Permissão para me dirigir daqui, presidente. Permissão permitida. Boa tarde, senhores vereadores, vereador Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte TV Clube, cidade anterior. Começar pelo dia de hoje, agradecer também, a gente não só critica aqui, quero parabenizar a Naliane, que era secretária provisória, até o secretário Lucas voltar, pela atenção que ela nos deu e pelos alguns problemas que ela resolveu para a gente da nossa comunidade que estava precisando. Então, Leliane, em meu nome, em nome do meu gabinete, meu muito obrigado pela tua essência, a tua competência e a tua atenção com nós. Isso que é mais importante. Não teve assuntos que nós repassemos e tu não nos deu o retorno. É isso que o vereador quer, ter o retorno, sim ou não. Mas tu, graças a Deus, resolvesse. Então, em meu nome, meu muito obrigado. Quero aqui dizer ao vereador Hildo, líder do governo, que eu não distorci as palavras dele. O vereador Hildo é líder do governo, quem sabe ele teve tanto tempo para se pronunciar dizendo que já tiveram uma reunião para ver o problema. Depois que o vereador Chula botou a indicação 004, que o vereador Hildo disse que eu não estou distorcendo a sua palavra, e não estou dizendo que o senhor mentiu, eu estou dizendo que o senhor, como líder, era para se manifestar bem antes e trazer para nós, vereador, aquilo que o governo quer implantar, que aqui nós já fiquemos sabendo. E aí não precisa entrar um requerimento, uma indicação, e aí depois é muito fácil, entra uma indicação e a gente fazer um pronunciamento aqui, que o governo já tinha se pronunciado, fez reunião, mas não em lhe ofender. Eu já quero lhe dizer isso aí, só para lhe dizer que eu não botei palavras na minha boca. Tem que saber interpretar. Eu interpretei dessa maneira. Se o senhor não entendeu, é problema da Vossa Excelência. Estivemos também esse fim de semana no interior. Tivemos no Divisa, Bujuru, Capão do Meio, Retovado, Gravatá, Saraiva e Barranco. E que bom que nós conversemos com um monte de agricultor, olhemos a plantação, olhemos o cebolinho e de melhor qualidade. O cebolinho não sofreu nada com essa chuva, até melhorou. O que eles se queixam que as terras estão muito encharcadas. Mas aquelas cebolas que foram plantadas nas localidades que nós tivemos, estava muito bom. Graças a Deus que Deus nos iluminou. O maior prejuízo teve na localidade da Várzea, onde mora a mãe do vereador Chula. Ali sim teve um prejuízo muito grande e nos preocupou. Nós tivemos também nessa localidade e ali vimos que o prejuízo foi demais. Acho que a defesa civil está agindo muito bem, é o papel que tem que fazer quando as pessoas precisam. Também a gente não vai ser radical e não querer elogiar o trabalho que eles fazem quando há algum problema de clima. Quero aqui agradecer o Dadinho no Divisa, ao Adriano no Divisa, que nos receberam muito bem, ao seu Neco e a Angelina e esposa em Bujuru, a Ana e o Doge em Bujuru, o Cláudio do Capão do Meio, que é tio do Chicão, vem ser tio do Chicão, eu acho, que o Cláudio é seu tio, né? É irmão do teu cunhado, mas é parente. Tivemos na casa do Cláudio, tivemos na Dona Emília, no Capão do Meio, tivemos no Ferruja, onde fomos bem recebidos pelo Ferruja e a esposa, que nos receberam de uma maneira muito especial. É isso que a gente se sente gratificado em ir visitar as pessoas e as pessoas nos atender. Tivemos no Gravatá, no Nego, na Marlene, no Diego e no Flávio e a sua esposa.
tivemos no Saraiva, lá no grande amigo meu, que eu tenho uma grande admiração, o seu Salim. Quem não conhece, o cara chega lá, o Salim não quer que a gente saia mais. Ele e a sua esposa. Tivemos no Mito, no São Caetano e nos seus filhos, onde também nós temos uma grande amizade, temos uma grande parceria, onde eles nos apoiam. Tivemos também no João Rapadura, que eu não posso me esquecer, o João é uma pessoa especial, ele e a família, aqui no Retovado. O João, quem não conhece, é irmão tem um monte do Tiquinho e outros irmãos, e o João é muito meu amigo. Tivemos no Tio Chico, no São Caetano, no seu Hamilton. Tivemos no Pitica e a sua esposa, que nos receberam muito bem. E nós fizemos esse trajeto nesse sábado. Mas também vem o triste, Chicão, lá do 3º Distrito. Depois eles ficam bravos com o vereador Nedinho, critica. Mas é um descaso com o 3º Distrito. Aí é que eu digo, por que não olham para o 3º Distrito? O líder do governo que leva ele lá e vê. A Vila de Bujuru é uma vergonha. Aqui o vereador Luiz Lemos entrou com requerimento. Será que é porque o Luiz Lemos pede ou o vereador Nedinho pede? O Nero não está fazendo para mim, não está fazendo para o Chacrinha. Ele tem que fazer para aquela comunidade. Vereador Chula, é só limpar os dranos. A rua do Nicrotério, só tu vendo. É buracos, é água. O parquinho atirado. Pô, pelo amor de Deus, eles sabem que o 3º Distrito é onde arrecada mais, mas não dão atenção nenhuma e de muitos governos vem isso. E aí a gente fica indignado. Eu fico indignado, como o vereador Chula fala, nós paguemos, somos processados pelas atitudes e pelos nossos pensamentos que a gente fala. Mas nós falemos. Não é só o vereador Chula que está sendo processado, eu já devo ter uns 3 ou 4. Mas o que vai fazer? É da minha essência. Eu não vou deixar de falar a verdade, eu não vou dizer as coisas. Agora eu estou aqui, fui posto pela minha comunidade para defender os interesses da minha comunidade. Não é para defender interesse de pessoas ou de partidos. Temos que ter o objetivo que, acima de tudo, é os munícipes. Não importa quem votou na vereadora Emília, no vereador Luiz Carlos, no vereador Chacrinha, no vereador Neguinho, nós temos vereador de toda a comunidade de São José do Norte. E nós temos que brigar por tudo aquilo quando as pessoas vêm reclamar. Reclamo a saúde? Reclamo, está mal. Mas falta quê? Gente competente. As dificuldades tem, mas tu não pode botar gente que não está nem aí. O secretário Lucas já está ultrapassado. A realidade é isso aí. Tem que botar gente nova, cabeça nova, que pense melhor, que venha fazer o benefício da comunidade. O secretário Humberto, um baita de um secretário, uma pessoa que eu gosto muito, mas será que ele tem autonomia para fazer aquilo que o vereador pede? Porque senão nós temos marcado lá no governo, pode acreditar. E eu não estou nem preocupado se estou marcado. Tudo aquilo que vier me pedir, eu vou pedir e vou debater aqui nessa tribuna da Câmara de Vereadores. Vou fazer o meu trabalho, um trabalho que me deram a procuração de eu fazer. Eu estava sábado, cheguei sábado, vereador Chula, cansado do interior, e tinha um casal e outra menina que levaram o marido dela para Porto Alegre, que teve que fazer uma cirurgia de urgência lá no Cristo Redentor. E eles, em contato comigo, eu estava no interior, eles não conseguiam falar, não tinham aonde ficar, vereador Chula. Os hotéis tudo lotado, e eu ligava para um, ligava para outro, para cada hotel, e aí veio na cabeça, porque a gente não se lembra de muita... Me lembrei da Renatinha, grande Renatinha, assessora do deputado, e ela disse, não, vereador, fica tranquilo, o senhor só me diz aonde eles estão, que eu vou pegar eles. E as duas estavam dentro de um Uber, porque o rapaz ficou na UTI. É esse trabalho que a gente faz, é um trabalho direcionado para as pessoas, e eu não sou nem candidato mais a vereador, mas enquanto eu estiver aqui e me procurar, e eu puder ajudar,
eu irei ajudar, mas com responsabilidade, falando a verdade. Se eu não pudesse ajudar, eu falaria a verdade. Eu não estou aqui para mentir. Ganhar voto em mentira não é comigo. Goste de mim, quando eu digo a verdade, pode ficar brabo na hora. Mas a pessoa depois vai entender, o Nedinho não me enrolou e não me mentiu. Então é esse trabalho que cada vereador faz. Hoje teve aí um rapaz de Rio Grande, mas é filho daqui, que viu o pronunciamento do vereador Chula e se preocupou porque ele tem alguém na família e veio procurar o vereador Chula e não encontrou. Aí marquemos para ele ser atendido no CLAS, lá acho no cadastro único, não sei se é CLAS. Então, é isso aí que a gente vai fazer. E eu estou sempre aqui para ajudar a cada um que precisar de mim, até os meus colegas vereadores. Se tiver alguma coisa dentro da área da saúde e eu precisar, se precisar, estarei à disposição, porque eu sou pioneiro nessa área. Eu não era vereador e já fazia isso. Eu já corria para Porto Alegre com meus recursos, como é dos meus recursos, quando tinha aquele carrinho, o Corsinha, que infelizmente eu tive que me desfazer dele, porque o falecido Francisco morreu nele e eu fiquei muito triste, não me trazia boas recordações, mas sempre fiz esse trabalho. Nunca neguei para nenhuma pessoa. Agora, não venham as pessoas querer tirar proveito da gente e depois dizer que a gente não fez nada por eles. Isto eu fico muito bravo, que aquelas pessoas que não têm gratidão. Aquelas pessoas que a gente ajuda, e ajuda demais, Chula, tu sabe, o José sabe, e depois dizem que a gente nunca ajudou. E aqueles que a gente nunca fez nada por eles, votou em nós, por um seu trabalho, pelo trabalho que a gente faz, e nunca vieram nos pedir nada. Então, eu quero dizer, o governo pode ficar tranquilo, que enquanto eu estiver aqui, vamos cobrar muito, muito vamos cobrar. E agora, quero dizer aos senhores vereadores que está saindo o requerimento da CPI da saúde. Quem se propôs em assinar, nós iremos passar em cada gabinete, em cada vereador, porque aqui nós não temos para esconder nada embaixo do tapete. Está já feito todo o sistema de trabalho e agora nós vamos botar o requerimento para ser assinado e aprovado por essa Casa Legislativa, para nós dar andamento aos trabalhos, a todo aquilo que se dirige à saúde, que as pessoas reclamam, e nós queremos saber o porquê desse descaso que está a saúde. O meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. E amanhã, que as pessoas venham à Câmara de Vereadores, assista, ouve a Câmara de Vereadores, que vão ver o trabalho de cada vereador que está trabalhando pela sua comunidade. E às 8h30 da noite é transmitido pela Rádio Norte, a todo o interior e a cidade. De retorno, vereador Nedinho, do PMDB. Quero dar uma boa tarde a todos os vereadores, vereador Enília, assistentes, aos ouvintes da Rádio Norte TV Clube, a nossa administração, e dizer a todos vocês que é um privilégio e uma grande honra estar aqui comandando os trabalhos. E convoco os senhores vereadores para o mesmo horário regimental amanhã, terça-feira, às 2h da noite. Às 2h da tarde. Desculpa, a gente se confunde, mas é às 2h da tarde. Uma boa tarde a todos e que Deus nos proteja.